Olá, cooperado! Hoje no programa Minasul Conecta estaremos abordando um tema de extrema importância para a cafeicultura, a ferrugem do cafeeiro. Todo produtor sabe da grande importância de manter a sua lavoura bem folhada. A ferrugem do cafeeiro é a principal doença do café, causando desfolha e provocando perdas de safras presentes e safras futuras. Hoje em campo estamos com a Syngenta, empresa parceira da Minasul, e estaremos conversando com o engenheiro agrônomo DTM, Felipe Borges. Felipe, antes da gente entrar propriamente dito na ferrugem do cafeeiro, gostaria que você abordasse um pouco o tema, o cenário da cafeicultura brasileira hoje. Sim, claro. Esse ano a gente está vivendo um ano muito peculiar, como todo ano ele é um ano diferente, mas esse ano em si, a gente está vivendo um ano de El Niño, né? Quando a gente olha as temperaturas médias, elas estão muito maiores do que o histórico, mas bem maior mesmo, né? E outro ponto, que aí eu entro mais na questão comercial, o produtor em si, ele atrasou muito as compras. Consequentemente, ele atrasou muito também os processos e as operações dentro da propriedade. E dentro dessas operações que eu falo, por exemplo, ele atrasou a aplicação do inseticida mais fungicida de solo. Então eu vi muito produtor fazendo aquela aplicação de solo no final de mês de dezembro. E consequentemente as pulverizações também, porque ele segue um calendário aí, né? Se ele atrasa um, ele atrasa tudo lá na frente. Qual que é o grande problema disso? Ele atrasando as pulverizações, ele abre janela que essa planta vai ficar exposta ao ataque de doença. Por quê? E pragas também, né? Porque ela não vai estar protegida, né? E outro ponto, que eu disse que temperaturas acima da média. Hoje a gente vê muito problema de bicho mineiro e broca do café, né? Tá geral. E a gente está esquecendo um pouco da ferrugem. E por que eu falo isso? Porque toda planta, ela tem os seus mecanismos de defesa contra a entrada desses patógenos. Exato. Então, ela teve que lidar com esse excesso de energia, de excesso de luz, excesso de temperatura, e acaba que fica um pouco para trás esse sistema de defesa. Então, eu posso falar assim para o produtor entender que a planta está mais sensível ao ataque de doenças, tá? E agora, de janeiro para frente, voltou a ter um volume grande de chuva. A condição climática interfere diretamente também nos controles que nós precisamos fazer. Exato. Felipe, como a ferrugem impacta diretamente na cultura do café? A ferrugem, vou usar um termo técnico aqui, mas não preocupe com ele não, é um fungo biotrófico obrigatório, tá? Basicamente, o que essa ferrugem faz? Ela precisa do tecido vivo, da planta viva, para ela poder sobreviver, tá? Porque basicamente o que ela faz? Ela entra na folha de café, ela coloniza a folha, e quando ela coloniza a folha, ela começa a puxar energia, vamos falar assim, tudo que a planta está produzindo para ela, a ferrugem rouba para ela, tá? Então esse é o primeiro prejuízo que ela causa, que o produtor às vezes não vê. O segundo prejuízo é aquele que você falou lá no início, né? Que é o quê? É o principal, é a desfolha. Uma folha com esporo de ferrugem, ela vai cair, vai desfolhar, e isso o produtor vai perder potencial produtivo para esse ano, porque sem folha o café não consegue encher grão, né? E principalmente potencial produtivo da safra seguinte, porque ele não vai ter folha, esse café também não vai ter como, apesar às vezes ele flora bonito, mas ele não consegue ter energia para poder realmente encher o grão. E outra coisa, quais são os métodos de controle que nós temos para controlar bem essa ferrugem? Sim. Fazer com que a planta permaneça bem folhada. Bem folhada, é isso aí. Hoje a gente controla a ferrugem para proteger potencial produtivo, né? Basicamente, o que eu falei lá no início, aplicação de drenche, inseticida mais fungicida. Essa aplicação é o primeiro ponto com que eu vou... Start inicial. Start inicial, que é onde eu consigo ter residual e proteção para essa lavoura. Depois eu consigo trabalhar com 3 pulverizações. Tá? Então a gente trabalha dentro do sistema as aplicações feitas no mês de dezembro, fevereiro e abril. Sim. E aplicações quanto mais preventivas, melhores. Porque eu tenho que evitar a infecção dessa ferrugem na folha. Às vezes o produtor, não, eu espero aparecer um pouco de esporo. Para cada folha esporulada, eu tenho 4 infectadas. Então assim, isso causa um prejuízo muito grande. Então a gente trabalha aplicação no mês de dezembro, fevereiro e abril, tá? No intervalo de 60 dias entre elas, tá? E a gente começa a aplicação de Invicti 09 em dezembro. Em seguinte, a gente faz em fevereiro a aplicação de Priori Extra, 750 ml por hectare com 400 ml de Oquima. E lá em abril a gente fecha com a aplicação de Priori Top mais Alto 100. Lembrando que o Priori Top ele pede 400 ml aí de Oquima. Felipe, a ferrugem é a principal doença. Mas além da ferrugem, existem outras doenças também que ajudam a desfolhar o café. Excelente ponto. Como você disse, a ferrugem é a principal doença que ataca o cafeeiro. Mas a gente tem problema, por exemplo, com cercóspora, né? Cercóspora é uma doença que ataca folha, ela ataca rama, ela ataca fruto.
Atacando folha, ela produz uma substância chamada cercosporina, que é a precursora de etileno, que vai fazer com que essa folha caia. E se eu tenho uma planta que ela tem uma deficiência de cálcio, uma deficiência de nitrogênio, é muito comum, às vezes, o produtor faz uma estimativa de safra e vai produzir 50 sacos, mas na verdade a lavoura produz 70, só que ele adubou para 50. Então é comum nessas áreas a cercóspora atacar muito forte, né? Ou os materiais que são resistentes à ferrugem, como por exemplo uma arara, geralmente esses materiais ele tem uma sensibilidade maior à cercóspora, tá? Atacando folha causa desfolha, atacando o ramo a gente perde parte produtiva e atacando o fruto, esse fruto ele seca mais rápido, cai no chão, ou aquele fruto atacado que o produtor consegue colher ele, né, ainda no pé, ele não vai conseguir despolpar ou vai ter dificuldade para despolpar, perdendo qualidade, tá? E além da cercóspora, a gente vai ter também o problema de mancha de foma, tá? Muito comum acontecer na época da florada, tá? Por que na época da florada? Que o produtor preocupa muito com a mancha de foma, porque ela ataca diretamente na produtividade, ela ataca ali no chumbinho, na flor, tá? Então o produtor tem uma perda direta de produtividade. E é uma condição na época da florada, que é primavera, que a gente tem temperaturas amenas e umidade. Começou a chuva, flora, né? Se eu tenho temperaturas abaixo de 23 e eu tenho umidade, a mancha de fome ataca. Qual que é a grande situação dentro desse cenário? Que durante a safra, em muitos momentos eu tenho a situação de clima favorável para ela. E se eu tenho essa condição, ela ataca. E geralmente a gente começa a ver mais problemas de mancha de foma de março, abril para frente, tá? Que é quando realmente entra aí já o outono, temperatura diminui e eu tenho umidade. Então essa mancha de fome que ataca tardia, quando ataca a folha, ela causa uma desfolha muito grande. Ela entra, por exemplo, por ferimentos. Então, se no mês de março, fevereiro ou abril tem um problema de lagarta come folha, abre ferimento, a foma entra. Foma entrou na folha, vai causar desfolha. O Priori, ele controla bem a ferrugem. Sim. E controla bem também essas outras doenças. Sim, sim. Né? O Priori hoje, ele dentro desse sistema, ele entra no controle de ferrugem e no controle de cercóspora, tá? Aí a gente está trabalhando dentro desse nosso manejo a primeira aplicação com o Invicti, a 09, porque o Invicti, além do controle preventivo da ferrugem, cercóspora, antracnose, ele também tem uma ação muito interessante em cima da mancha de foma, tá? E aquela aplicação de abril, que é a Priori Top Alt 100, a gente está trabalhando com 3 ativos diferentes, tá? No qual a gente vai conseguir controlar foma, ferrugem, cercóspora, antracnose, e a gente está com um Alt 100 a 0,75 litros por hectare, que ele vai me dar também uma ação curativa para essa ferrugem. Que caso o produtor cometeu algum erro lá atrás e escapou uma ferrugem, esse Alt 100 vai conseguir ter uma ação curativa e também preventiva para o cara, na hora que ele chegar na colheita, o produtor chegar na colheita, ele está livre da doença. A gente costuma falar que a ferrugem é a principal doença do cafeeiro. Porém, essa gama de doenças, todas elas têm que ser muito bem controladas para o produtor conseguir manter a lavoura bem folhada e ter altas produções e produtividades, correto? Isso, porque a gente precisa proteger folha. Exato. Se a gente tem folha, a gente tem fruto. Felipe, no início você falou sobre as pragas e sobre as doenças. E eu sei que a Syngenta tem várias tecnologias novas lançando sobre pragas. Então eu queria aproveitar o ensejo e convidar o nosso amigo Ronaldo para poder falar um pouco sobre a parte de pragas. Ronaldo, como a gente sabe, a Syngenta é uma empresa inovadora, está sempre lançando novos sistemas de controle. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre a parte de controle de pragas. Perfeito, Maurício. Atendendo à demanda da cultura, né, do café, a Syngenta, que, como você falou, é uma empresa realmente inovadora, sempre foi inovadora na cultura do café, trouxe em 2023 um produto que ele é disruptivo, né, uma tecnologia, uma solução que é disruptiva no controle de pragas, né, atendendo aí, em especial as principais pragas do café que vêm causando prejuízos severos ao cafeicultor, que é a broca, o bicho mineiro, os ácaros, sem falar das pragas aí que atacam o café de forma sazonal. Essa tecnologia veio no produto Joiner, que é o produto para o café, tá? Nós ainda estamos dentro da janela de aplicação dele, que é entre dezembro e janeiro, tá? Ficamos aí à disposição, né, dos cafeicultores para responder qualquer demanda sobre esse produto e explanar mais aí sobre essa tecnologia. E com isso mantendo sempre o foco que é manter a lavoura enfolhada e produtiva. Com certeza. Gostaria de agradecer ao Felipe e ao Ronaldo, e a você, produtor, muito obrigado e até o próximo Conecta.